essa é uma pergunta que todos os eventos que eu apresento o trabalho da FUNAC, as pessoas me perguntam, o egresso, né? E os meninos que saem de lá. Nós estamos nos propondo, neste novo PPA que vai começar no próximo ano, a fazer uma pesquisa, pelo menos com uma amostra significativa dos adolescentes, egressos, que estão no pós-medida, para a gente, de fato, saber onde estão os nossos meninos. A gente sabe de um caso, de um outro, a gente encontra os meninos, né? Motorista de aplicativo, de Uber, encontra que montou a barbearia. Então, mas a gente não tem isso sistematizado e nós estamos nos propondo a fazer nesse próximo ciclo que vai começar, que vai iniciar. Visitar os estandes, para ver, né? Para respirar um ar fora da prisão, para ver como é que a sociedade se movimenta, como ela é diversa, como é que eles também conseguem ver um espaço para eles, né? Que não é só aquele dentro de um alojamento privado, cheio de regras. Para tudo tem uma regra, para andar, para se movimentar, para sair, tudo é uma regra. Então, hoje eles tiveram aqui alguns jovens nossos que trabalham com a produção de sandálias e para poder ver como é que a sociedade se movimenta, né? Para ver as pessoas, para se sentir pertencente a uma sociedade, pertencente a uma comunidade, para perceber que eles fazem parte deste universo e não de um grupo restrito, de um grupo de facção, de A ou de B. Então, hoje eles estiveram aqui e sempre a gente traz os nossos adolescentes para participar das feiras, para presenciar esse momento. E esse momento que eu faço aqui é muito mais no sentido de sensibilização, é muito mais de demonstração do trabalho que é importante, mas que é necessário que a nossa sociedade apoie. Aqui, desculpa. Não conseguia? Não, né? Voltar, tá. Agora aqui na frente. Só tem esse? Não tem, saiu. A Érica? Ok. Então, a Fundação da Criança e do Adolescente, ela ainda tem esse nome porque ela é de 1993, logo após o Estatuto da Criança e do Adolescente, criada 3 anos após a instituição do Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu acho que aqui todos conhecem, né? Quem conhece o Estatuto? Já ouviu falar no Estatuto da Criança? Certo. Então, a FUNAC, ela vem da FEBEM, que era a Fundação Estadual de Bem-Estar do Menor, que era regida pela doutrina da situação irregular, onde crianças e adolescentes, principalmente aqueles que precisavam de apoio e proteção, eram vistos como caso de polícia. Então, nós temos a lei, que é um avanço na garantia do direito da criança e adolescente, que institui a doutrina da proteção integral, que assegura o conjunto de direitos humanos fundamentais para o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes, incluindo aqueles que cometem ato infracional, né, que ameaçaram ou fizeram vítimas, né, mas a eles também é assegurado todos os outros direitos, com exceção, no caso do nosso atendimento, à liberdade. Então, é assegurado a escola, a profissionalização, que é este eixo que eu venho falar. E aí, por que eu venho falar desse eixo? Porque este eixo ele faz a diferença. Garantir a profissionalização, a inserção no mercado de trabalho para esse atendimento que nós realizamos faz toda a diferença. Muda a vida dos adolescentes, dá um novo sentido de vida, dá uma nova possibilidade, uma perspectiva de ter uma vida melhor. Então, aprender algo dentro de um centro socioeducativo vai fazer
vai nos dar o retorno de sucesso ou não, do retorno desse adolescente, do caminho de volta para casa, né? Refazer esse caminho para casa e para a comunidade. Se isso não ocorrer dentro de um centro socioeducativo, é muito mais provável que ele retorne para o grupo que o levou para dentro desse espaço, para os atos ilícitos que o levaram para dentro de uma unidade de internação. Essa é a realidade. Então, ter um ofício, ter uma profissão, minimamente o adolescente tem a perspectiva de ter uma renda e, por exemplo, fazer 3 refeições ou 2 refeições durante o dia. Porque muitos dos nossos adolescentes não têm essa possibilidade. Eles vêm da extrema pobreza, são adolescentes, digo que 84%, 85% são pardos e negros, 84% são filhos de mães solteiras, né? Elas se declaram como mães solteiras, de uma realidade, a maioria hoje do atendimento são do interior do estado, então das mais diversas cidades, das menores, das pequenas, das médias cidades do interior, dos municípios do interior do estado, e que tem hoje essa realidade muito presente, porque a droga está presente no território da família, o crime está muito presente das famílias hoje, e as pessoas e as crianças que são mais afetadas, que estão mais vulneráveis, são as nossas famílias pobres e negras, né? Pretas. Então, de fato, é uma realidade muito cruel para todos nós. E aí demarca, é claro, uma ausência de política pública, infelizmente, para dar cobertura, para chegar em todos os cidadãos, em todos os munícipes que precisam para ter uma vida com dignidade. Então, a profissionalização dentro dos espaços da FUNAC, a gente hoje realiza os cursos, nós temos um programa, um eixo que trata só da profissionalização, então o Estado do Maranhão pelo menos com um curso de profissionalização. E isso nós asseguramos por meio do IEMA, que é o instituto que realiza e certifica os adolescentes. Então ele sai com pelo menos um curso, e geralmente esses cursos são rápidos, de 40, de 80 horas. E por que o IEMA? Porque não outra instituição. A nossa predominância com o IEMA é porque o IEMA consegue fazer um curso rápido, sem necessariamente exigir, ter muitas exigências em relação à escolaridade, porque a gente tem um déficit, tem uma defasagem séria. Então, se nós fôssemos depender, por exemplo, das instâncias certificadoras como o SESI, o SENAC, o SENAI, nós não conseguiríamos atender esse menino, então nós conseguimos com o IEMA. Então, o Estado, hoje, do Maranhão, todos os adolescentes saem ou têm uma profissionalização. Esse aqui é um investimento que vai ajudar significativo o adolescente a também estar inserido nessa lógica digital. Aqui, a realidade hoje de como a gente trabalha o empreendedorismo e a inserção dele, a compreensão que é dele para inseri-lo no mercado de trabalho. Então, na nossa equipe, nós temos uma equipe de técnico, de pedagogo, de assistente social, de profissionais que tratam essa temática com ele, porque além de toda a parte prática que é necessária, mas ele também compreende como é que funciona o mercado de trabalho, como você faz um currículo, como você faz uma entrevista, o que é que consta numa entrevista, como você deve se portar numa entrevista, como você deve se falar, por exemplo. Então, eles passam por todo esse treinamento que nós realizamos. Em 2022, nós fizemos várias oficinas de empreendedorismo e com um total de 79 adolescentes e jovens. A nossa realidade hoje do atendimento é de ocupação de um pouco mais de 50%. Nós temos a nossa média, nosso percentual de reincidência é de 8%, né? 8,3%.
3%. Então, de 908 adolescentes e jovens que nós atendemos ano passado, 68 retornaram, reincidiram. Significa dizer que eles cometeram, após cumprir uma medida inteira, eles cometeram outro ato infracional e retornaram para o centro socioeducativo. Nós temos os grupos de orientação profissional no centro, temos 8 centros socioeducativos. Na Grande Ilha, nós temos unidades de internação provisória e semi-liberdade, e nós temos também centros em Imperatriz e Timon. Em Imperatriz nós temos centro de internação provisória. Vocês sabem o que é um centro de internação provisória, gente? Me ajudem aí. É quando o adolescente comete um ato infracional, a polícia faz a apreensão, apresenta ao delegado de polícia, o delegado apresenta ao promotor. Se tiver materialidade ou indício da autoria daquele ato infracional, e se ele for grave, por exemplo, um roubo, que a gente chama de assalto, né? Assim popularmente, um homicídio, uma tentativa de homicídio, então esse delegado apresenta ao promotor e o promotor representa ele ao juiz. Isso precisa se dar em torno de 24 horas, no máximo 5 dias, e tudo deve ser resolvido. Então a internação provisória nesses casos que tem indício da materialidade, esse juiz vai encaminhar esse adolescente ou esse jovem para uma unidade de internação provisória, onde ele vai passar 45 dias, que é o tempo necessário para que a justiça faça todas as investigações, faça as oitivas, veja o contraditório, então faça todo o processo legal, e durante esses 45 dias ele vai dar uma sentença, que é ou liberar o adolescente ou dar uma internação para esse adolescente, que é o regime fechado, né? Então essa internação, como a gente bem fala, é a prisão para um adolescente que tem de 12 até os 18 anos. Mas nós temos também excepcionalidade, que nós atendemos dos 18 até os 21 de idade. E em São Luís nós temos uma unidade exclusiva para esse público, que situa-se no bairro de São Cristóvão. Então, nós realizamos as oficinas pedagógicas direcionadas aos adolescentes que estão inseridos no programa Jovem Aprendiz. E o programa Jovem Aprendiz tem um esforço tremendo, porque geralmente as pessoas não acreditam nos nossos adolescentes. Se já não acredita, às vezes, normalmente, você imagina um menino que roubou, né? Que furtou, que cometeu um homicídio, que cometeu um estupro. Então, é muito difícil, não é fácil. Às vezes, quando a gente fala de um número, as pessoas dizem assim, mas só esse? Olha, que só esse dá muito trabalho, porque a gente tem muita rejeição da sociedade. Fazer com que um parceiro queira que um adolescente realize um trabalho na sua empresa é muito difícil. E o programa Jovem Aprendiz funciona da seguinte forma: o MPT ele multa a empresa que não atende ao percentual de inserção de adolescentes e jovens no mercado de trabalho. Essa empresa, por mais que seja terrível a gente dizer, ela disponibiliza a vaga, ela paga todos os direitos, a formação, mas ela não quer na sua empresa. Então, esse adolescente a gente insere nos órgãos públicos, então nas secretarias do Estado, geralmente nos órgãos públicos, porque elas não aceitam a inserção nos seus próprios quadros. Então é o que a gente precisa romper. E nós só vamos romper com processos igual a este, para a gente entender o quanto é importante você dar a oportunidade. Que mesmo que as pessoas elas tenham errado, isso é um valor nosso da instituição, mas todas precisam de oportunidade. Nós acreditamos na transformação de todas as pessoas. Então, mesmo que ela tenha errado, ela não significa dizer que ela vai errar a vida toda. E para isso é que tem o trabalho do Estado, que deveria ter sido na prevenção desde a primeira infância, para que ele não chegasse a cumprir uma medida de internação. Porque quando um adolescente chega para nós, porque faltou tudo, né?
Às vezes a família não teve a proteção necessária, o cuidado, as condições necessárias para dar para aquela criança, não acompanhou, não protegeu. Da mesma forma, as políticas públicas. Então aqui nós temos o laboratório de informática, conquistado aí, doado pelo Ministério Público do Trabalho, e foi uma experiência, é uma experiência interessante esse apoio do Ministério Público do Trabalho, que inclusive deu para a FUNAC recentemente uma van, Creusamar de Pinho, deu uma van para nós, nossos meninos estão, por exemplo, hoje tem intercentro, que são os campeonatos de um centro com o outro, e nós não tínhamos o transporte para levar os adolescentes, e o MPT deu uma van, uma doblô e um ônibus. Pronto, vocês vão promover a vida desses meninos. Então, para a gente é com muita gratidão nessa parceria com o Ministério Público do Trabalho. Aqui são os cursos que nós realizamos, né? Nós ainda temos alguns parceiros, que é uma conquista e uma luta muito grande, mas a gente faz a inserção, certifica os adolescentes, porque a FUNAC não é instituição certificadora e nem nós queremos que o menino saia com certificado da FUNAC, né? Ninguém merece, né? Você passou pela FUNAC? Então, a gente não faz isso, né? A gente procura os parceiros. Pode passar, Érica? Todos os cursos que nós realizamos, e é mais comum aqui o bombeiro hidráulico, o curso de barbeiro. Nós temos uma barbearia montada no São Cristóvão, na unidade para maiores de 18 anos, em funcionamento. Temos uma no Canaã, e a perspectiva é que a gente tenha ainda mais 3 barbearias montadas, fora um salão de beleza que a gente quer montar dentro do Florescer, que é a internação feminina. Aqui a nossa padaria escola, nossas oficinas escola, então cada unidade de atendimento tem uma vocação, né? E a implantação das oficinas é excelente porque elas entram dentro da rotina sociopedagógica dos adolescentes. É um fazer, tem o instrutor, tem o padeiro, eles passam por todo o processo de conhecimento teórico e depois o prático. Então, aqui, por exemplo, na padaria, os adolescentes é quem faz, eles produzem todos os pães utilizados nas unidades da Grande Ilha. Então, os pães do café da manhã, do lanche, são eles que fazem, né? E a gente compra um insumo. E antes, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos muitos problemas com o fornecimento do pão. Era um pão mofado, que chegava atrasado, não chegava no horário. E aí nós pensamos, puxa, mas os meninos podem fazer, porque é um aprendizado, é uma profissão. Quem não precisa de um padeiro na cidade, né? É um profissional fundamental. E nós pensamos, vamos comprar os insumos e eles fazem. E isso nós conseguimos, né? A barbearia escola tem uma adesão excelente, né, dos adolescentes. A horticultura escola, que é o aprendizado da horta, nós também temos um profissional. Temos um agrônomo e um zootecnista, né, que trabalha também o aviário com os adolescentes. Todo o manejo do aprendizado, e eles se identificam muito porque nessa unidade nós temos muitos adolescentes do interior do estado. Alfaiataria escola, pode passar, Érica, que são as imagens. Aqui, como está discriminado, né, como a gente trabalha no Florescer, que é a internação feminina, Cocais, Canaã, que é a internação provisória de São Luís, na Tocantina, o sítio Nova Vida, que é uma unidade de internação, e aqui quais são todas as oficinas que nós dispomos nos centros. Aqui os produtos da padaria, 76 sócios educandos participam, ofertam os pães diariamente a todos os centros da Grande Ilha, inclusive salgados, todos os eventos que nós fazemos são eles que produzem. A nossa horta, e essa horta é num espaço no centro de Ribamar, e ela fica entre um prédio e outro. Então nós utilizamos todos os espaços da unidade para montar essa horta. Então você entra, vai passando pelo centro, caminhando pelo centro, se deslocando, você vai vendo a horta, os produtos que os adolescentes estão produzindo.
a nossa alfaiataria escola, que os adolescentes, juntamente com três profissionais, eles produzem todo o fardamento dos servidores, a farda dos servidores, mas também seus próprios fardamentos. Então, o calção, a camisa, a roupa de cama e banho é produzido na alfaiataria escola. Nossa granja, que a gente chama de aviário. Essa aqui é uma fábrica de chinela que funciona dentro do centro São Cristóvão, que é uma unidade, como eu coloquei, para maiores de 18 anos. E os meninos, eles tanto fazem, produzem, a gente tem a máquina, nós compramos a máquina, uma máquina manual simples, e eles fazem, além disso, a customização, né? Que é quando faz aquela de miçanga, então fica bem bonito, vocês vão ter a oportunidade de ver. Que também funciona como uma terapia para os adolescentes. A nossa barbearia, também montada no São Cristóvão, completa, né, com o que é necessário. E aqui, tanto eles aprendem, como a gente também faz o corte de cabelo. Então, eles têm um aprendizado, eles cortam o cabelo dos servidores, né? Então a gente tem uma rotina já estabelecida. O nosso menino, que foi eleito, já é um egresso nosso, a gente não quis mostrar o rosto dele, mas é um egresso que participou da Conferência Estadual do Direito da Criança e Adolescente e foi eleito para a Conferência Nacional da Criança e Adolescente. Então é um egresso de Cururupu, da cidade de Cururupu. Pode passar? Pronto, a gente trouxe um depoimento para vocês, está no ponto, Érica. Nós trouxemos um depoimento de uma menina, porque quando a gente fala desse atendimento, as pessoas dizem, mas vem cá, e os que passaram por lá, qual o resultado desses meninos, né? Eles dão certo mesmo? Voltaram para casa e voltaram a delinquir? Ou então estão em Pedrinha, por exemplo, né? E a gente diz, não, nossos meninos dão certo. Nosso percentual é só 8%. Eu estou para falar um pouquinho da minha história, deixar claro a profissionalização. Há uns 5 anos atrás, eu passei por uma formação em uma das unidades da FUNAC, aqui em São Luís. Eu quero destacar que foi fundamental eu me dedicar a fazer esse curso, porque hoje eu uso cada um deles como oportunidade da minha vida. Quando eu saí de lá, eu usei cada ensinamento, cada aprendizagem, e hoje estou aqui como supervisora em uma das unidades que ela florescer, caminham na honra, que são resultados desse curso, que não é fácil, jovens se superar na área de vida, mas eu estou aqui para dizer que valeu a pena, cada esforço, cada dedicação, cada sacrifício. Quando eu saí de lá, eu saí com 6 certificados dos profissionais que eu fiz, e o que mais me chamou a atenção foi o Jacques Michel, de uma clínica que me ajudou com uma fonte de renda durante todos esses anos, e até hoje ainda tem na clientela, apesar de trabalhar como supervisora, não me impede de alimentar as crianças, mas hoje é uma fonte de renda para mim. E todas as vezes que eu venho naquela unidade, eu sempre levo para as meninas, que é uma oportunidade que elas têm que fazer valer a pena, porque talvez no momento elas possam achar que é só um curso, que é só um certificado, mas eu sempre ressalto para elas, para dizer que é uma oportunidade que talvez possa não ser o sonho da vida delas, mas que vai ajudar elas a alcançar esse sonho que elas têm na vida delas. E apesar de hoje ter o trabalho formado, eu continuo empreendendo.
obrigada, gente, pela oportunidade. Toda essa produção, ela tem algum dia assim, uma perspectiva de ser colocada no mercado e transformar esses jovens em jovens empresários? Essa é uma produção que nós fazemos para ter utilidade para o centro, né? Então, tudo que é produzido é revestido dentro do centro. Os adolescentes, eles gostam muito de presentear suas famílias nas visitas, né? Que ocorrem sempre aos sexta e sábado. Então, por exemplo, a produção do aviário sempre é preparado, é um mimo, né? Que é preparado para as famílias, porque também é para eles demonstrarem que eles também têm capacidade, né? Que eles sabem fazer outra coisa, que não seja só dar trabalho, né? A princípio as famílias viam assim, né? Então isso muito mais no sentido de fortalecer os vínculos familiares, a afeição, o carinho, o afeto. Então a gente trabalha mais nessa perspectiva. O que nós temos motivado, por exemplo, com os cursos de barbeiro que nós realizamos, sempre que um jovem sai e tem essa aptidão, a FUNAC fornece um kit básico, né? Um kit para ele começar em qualquer lugar que ele tiver, né? Então, sempre, por exemplo, nos cursos do IEMA que são realizados, sempre a gente reserva um montante de recurso para que seja revestido para eles, seja um material, para que eles possam dar continuidade. Por exemplo, o exemplo da menina, né? Ela disse, olha, hoje eu sou supervisora, mas isso não impede que eu exerça algo que eu aprendi lá e que me gera renda. Então, de qualquer forma, nós temos trabalhado nessa perspectiva. E todo o trabalho da equipe técnica, né, da MISTES, que é assistente social e das outras, é fazer com que eles despertem para isso. Eles conheçam e despertem essa sensibilidade para isso. Para que eles possam, sim, empreender, viver do seu sustento, do seu trabalho, viver da sua força de trabalho, que para nós isso que é essencial. Os meninos, eles, como eu coloquei, eles precisam muito de oportunidade, né? E nós também precisamos que a sociedade acredite neles, que a sociedade também, por exemplo, dê a mão. Então, tem situações de adolescente, eu vou contar essa história para vocês, que é de um menino que cometeu um ato muito grave. Ele passou primeiro pela internação, depois ele foi para a semi-liberdade. Na semi-liberdade ele cometeu outro ato horrível. E aí, um ato grave. E aí cumpriu a medida novamente, fez todo o percurso. Quando ele saiu, ele fez o curso de barbeiro dentro da FUNAC, na unidade de internação. Quando foi um dia, o nosso diretor encontrou ele em uma padaria. E aí, cumprimenta normalmente, é claro que você não vai perguntar, e aí, como, né? Você cumprimenta novamente. E o diretor dizia para mim, eu tenho muito medo dele fazer alguma coisa para aquela família. Eu disse, não tenha. E você não precisa ficar, porque o adolescente ele está vendo ali uma oportunidade, né? Você não vai, porque aí ficou com aquele receio que se falava ou não para o familiar, digo, de jeito nenhum. Deixa o adolescente cumprir sua vida. Ele já cumpriu sua medida, já cumpriu todo o percurso dele, agora deixa ele caminhar sozinho. E ele dá certo até hoje, né? Então a gente acompanha de longe, porque o menino não vai ficar tutelado, nós não vamos tutelar o menino. Quando ele retorna para a comunidade, ele é um de nós. Então, ele sempre foi. Então, a gente precisa acreditar que mesmo que, como eu coloquei, o menino errou, mas ele vai acertar. Ele quer acertar e ele precisa que a gente também ajude ele nessa caminhada. Vou fazer uma resposta rápida. Boa tarde. Quando a FUNAC funcionava na Maiopinha, eu passei um tempo lá como professor e os alunos sempre diziam que quando saíssem de lá eles queriam se formar e um deles chegou a dizer que queria ser advogado. E eu pergunto, essa turma toda que estão saindo, que estão passando por esse processo,
Há alguma estatística de alguns que já se formaram, que estão hoje na vida profissional, com curso superior? Nós temos um acompanhamento de egresso que é feito, mas isso para nós não está como nós gostaríamos, né?